Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um A Nossa Terra. O programa produzido pela Direnor vai falar-lhe hoje do Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo Escolas de Arraigada, do Concelho de Passos de Ferreira. Vamos conhecer melhor este clube que nasceu em 1977 e que tem como joia da coroa o futsal. Foram 4 anos de equipa sénior masculina na primeira divisão nacional, conquistas no futsal feminino e muita tradição na formação. Fica a saber como, da solidariedade e boa vontade, nasce esta coletividade, conheça a sua evolução, pontos altos e também a atualidade. Lembro que o programa ficará disponível em podcast, no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo das Escolas de Arraigada, em Passos de Ferreira. Com o apoio, a União de Freguesias de Frazão e Arraigada apoia o desporto. Pacato Elogio Construções. Há mais de 5 anos a construir o futuro. Especialistas na construção de moradias desde a raiz. Mais informações, contacte 918-726-562. 918-726-562. Pacato Elogio Construções. A Nossa Terra. Há mais de 20 anos. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. Já vamos passar à conversa aqui em estúdio com os nossos 2 convidados, mas antes vamos ouvir um pouco da história dos Escolas de Arraigada. António Brandão. Corria o ano de 1976. 4 amigos juntaram-se em Arraigada, Passos de Ferreira, no Café Moura, com a intenção de criar uma coletividade que proporcionasse mais e melhores condições às crianças da escola daquela mesma freguesia, onde haviam algumas carências. Já havia trabalho nesse sentido, dos mais velhos que conseguiram com que, pelo menos, as crianças tivessem acesso a leite quente e a melhores condições. Mas era preciso fazer mais e, por isso, juntaram-se no Café Moura. Marcelino Fernandes, Valentim Coelho, Fernando Moura e Carlos Ribeiro, os tais 4 amigos, reuniram e avançaram para a criação do Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo Escolas de Arraigada. Era necessário angariar fundos e por isso começaram-se a ver pela freguesia provas de automóveis, cantares de janeiras, sempre com a intenção de conseguir um espaço junto à escola. Nasceu então o Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo Escolas de Arraigada, oficialmente a 13 de junho de 1977. Para além dos 4 amigos que se juntaram no Café Moura, foram também fundadores António Silva, Carlos Silva, Joaquim Costa, Manuel 500, Joaquim Cunha, Júlio Rocha, Antero Nunes e Fernando Fontes. Curiosamente, o ciclismo foi a modalidade pioneira na coletividade, mas acabou por ser no futsal que se destacaram, isto porque se decidiu gastar o valor que o município de Passos de Ferreira disponibilizou nos primórdios do grupo na construção de um ringue. A partir daí, a evolução das estruturas foi acontecendo. O ringue fechou-se e virou pavilhão, o piso de cimento passou a taco, nasceu uma sede e um bar, 955 lugares sentados, que hoje são menos, placar eletrónico, entre outras melhorias. E, desportivamente, o clube foi acompanhando. Destaque para 10 épocas de participação da equipa sénior masculina na primeira divisão nacional de futsal e para a conquista de um vice-campeonato nacional e campeonato distrital por parte das séniores femininas. Mas ele realmente sabe aquilo que vale e vale muito desta equipa da Arraigada. Olha o Bruno, adiantava ali em corrida para o Cláudio, o jogo quase a perder é o Cláudio, pode rematar o gol de gol! Depois de um passo do Bruno e de primeira, remate seca colocado a bater pela terceira vez o desamparado José Martins. Falar-se do Escolas de Arraigada é falar de um clube com um peso significativo no nascimento de novas equipas de futsal no concelho de Passos de Ferreira e no despertar de interesse para a modalidade.
Na atualidade, o Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo Escolas de Arraigada, com a sua equipa sénior, acabou de se sagrar vencedor da primeira Divisão Distrital de Futsal Série 2 da Associação de Futsal do Porto. Vai agora disputar a subida à Divisão de Honra. Conta também com a equipa B sénior masculina, júniores, juvenis, iniciados, infantis e benjamins, para além de 2 equipas femininas, uma sénior e outra de júniores. E já não é só futsal. Foi recentemente criada uma secção de Pool PT, federada na Federação Portuguesa de Bilhar e que compete na 3ª Divisão. Chuto a chuto, passe a passe, crescendo em qualidade e união. Fazer parte desta escola, vestir arraigada com paixão. Chuto a chuto, passe a passe, crescendo em qualidade e união. Fazer parte desta escola, vestir arraigada com paixão. A bola, o árbitro apita, os adeptos vibram e o treinador orienta atletas que jogam com afinco, sempre pela vitória que nos sustenta. Somos desporto, somos cultura, somos união e formação. Somos arraigada, somos arraigada. Construímos a nossa história, branco e azul, da cabeça aos pés, juntos alcançaremos a nossa glória. Somos desporto, somos cultura, somos união e formação. Somos arraigada, somos arraigada, arraigada sempre. A bandeira vamos levantar. Serás campeão, será sempre para ganhar. Arraigada sempre, a tua bandeira vamos levantar. Serás campeão, será sempre para ganhar. E depois desta apresentação, vamos passar então à conversa com os nossos 2 convidados. Tenho então comigo, nesta manhã de domingo, Abílio Barros, ele que é o presidente da direção dos Escolas de Arraigada, e Paulo Sousa, treinador da equipa sénior masculina de futsal e coordenador da formação. Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Vamos começar a nossa conversa então aqui em estúdio com o presidente. Abílio Barros tem 50 anos, é natural de Arraigada, freguesia da qual já foi presidente de junta durante 12 anos. A sua ligação ao clube, que atualmente preside, começou como diretor há cerca de 16 anos, foi mais tarde secretário e tesoureiro e agora presidente. É escriturário de profissão, lidera a direção de escolas de Arraigada há sensivelmente 12 anos, como aqui dissemos. Vamos começar por lhe perguntar o que é que o levou há cerca de 16 anos a abraçar este projeto. Era presidente da junta na altura e ficou cessante. A direção saiu de escolas de Arraigada e era preciso uma direção e como presidente de junta, como membro da comunidade ativa, senti necessidade de abraçar o projeto e comecei por aí. Portanto, e passou por todos os patamares diretivos. Exatamente. Até chegar a presidente. Até chegar a presidente. E como é que tem sido este cargo, esta presidência? Qual é o balanço que faz destes anos?
O meu balanço é sempre suspeito, falo de mim, é sempre, mas penso que é positivo porque o clube tem evoluído de uma forma não tanto a nível classificativo, mas na formação, na forma do clube trabalhar. Acho que o clube está a ter um salto qualitativo e positivo, e nesse sentido temos trabalhado para melhorar, porque muitas vezes não é só a edificação, os edifícios, também é importante a formação e a forma de trabalhar com as pessoas e com o clube. Nesse aspecto temos feito um bom trabalho, e por isso o clube tem melhorado, e acho que o caminho será sempre por aí. Como é que foram estes 2 anos de pandemia em que, enfim, as limitações todas que nós tivemos impediram muitas coisas, muitas atividades? Estes anos de pandemia para o clube foram muito negativos, quer a nível financeiro, quer a nível dos atletas, porque foram 2 anos perdidos, completamente perdidos. E, mais do que nos séniores e nos atletas já séniores, na formação notou-se muito. Foram 2 anos em que na fase de evolução principal dos miúdos pararam completamente, mas que pararam mesmo completamente. Portanto, este regresso tem sido difícil, devagar, com calma, mas voltaremos a ter os atletas da forma que os tínhamos, e tem que se recuperar porque a pandemia já passou. Com certeza. Com paciência e trabalho vão lá chegar. Estamos a falar de um clube com uma grande história, são 45 anos feitos no ano passado, em junho. É uma responsabilidade acrescida manter viva um clube já com este histórico. É uma responsabilidade sempre, quando nós olhamos para 120 atletas a praticar desporto, a praticar futsal, 9 treinadores, dirigentes. É sempre uma responsabilidade muito grande, porque é um barco já com uma dimensão considerável, mas tem que ser, e com muito esforço de todas as partes, conseguimos ir levando o barco avante e avançando. E por mais anos, com certeza. Já que falamos na história, vamos conhecer um bocadinho como é que nasceu esta coletividade, através de um fundador, Valentim Coelho. Ele que tem 67 anos, é natural da Raigada e foi um dos 4 elementos que reuniram no Café Moura em 1976 para começar a preparar então a fundação deste grupo. Mediador de seguros há cerca de 45 anos, chegou a ter os seus 2 filhos a praticar futsal no clube que ajudou a fundar. Ao nosso programa, Valentim Coelho recordou os tempos em que, por solidariedade, trabalharam em prol das escolas de Arraigada, ainda antes da criação do clube, contando-nos depois um pouco sobre a evolução do mesmo. Foi através de 4 amigos por Carolice, quer dizer, havia dificuldades nas escolas das crianças na alimentação, e então nós já fizemos na altura, um peditório para arranjar um fogão, né? Que pusemos lá na escola, no hall de entrada, e que arranjávamos patrocinadores para o leite, né? E as pessoas, pelo menos as crianças, tinham ao meio da manhã um leite quente para tomar, que nós fizemos aquilo primeiro com contactar a Câmara Municipal para nos arranjar o terreno. O ringue foi por todas as obras por pessoas ligadas à construção civil, e a maior parte, várias pessoas que iam para lá todos os dias a jogar, e conseguíamos o material, e todo o assentamento, digamos, toda a obra ia nascendo com pessoas de lá, com trolhas que tínhamos a viver na freguesia, e assim foi crescendo. E daí para a frente foi sempre, aquilo era tabelas antigas, não tinha cobertura, né? Aquilo, corria muito risco, porque as tabelas eram em cimento, né? Digamos em tijolo e cimento, mas era areado, o chão era cimento liso, e as pessoas, os jogadores continuavam, os praticantes, digamos assim, continuavam a ter bastantes lesões. Então, a partir daí, temos que cobrir para arranjar melhores condições, né? Com um taco na altura, e foi feito em função dos subsídios que nos eram atribuídos, foram feitos por faixas. Sinto-me orgulhoso, sou fundador da minha equipa, até aquela data em que um clube, uma coletividade, serve as pessoas da terra. Tudo aquilo que eu ia à felicidade das crianças, mesmo antes do clube ser constituído. A partir daí também, quer dizer... Regressamos aqui a estúdio. Sr. Abílio, o futsal de facto é a vossa joia da coroa, não é? Mas, curiosamente, as escolas da Raigada começaram com o ciclismo. Sim. A primeira modalidade do Grupo Desportivo e Cultural Escolas da Raigada foi ciclismo. Havia uma prova de ciclismo ali no envolvente do pavilhão, e foi assim que começou o clube propriamente dito, foi com o ciclismo. Depois
a evolução, a construção do ringue, depois o pavilhão, é que levou a que passasse para o futsal. E depois o futsal federado aparece mais logo tarde. assim. Aliás, logo que começou o futsal federado, o Regada começou. Muito bem. Ora, quem nos pode contar como nasceu o futsal é também um dos fundadores da modalidade neste clube, seccionista há largos anos e figura incontornável do clube, Carlos Sousa. Ele tem 55 anos e a sua ligação às escolas de Arraigada começou aos 21, em 1989, ano em que começaram então a praticar futsal federado. Carlos cresceu, podemos dizer, de mão dada com o clube e viu evoluir com o seu contributo. Ao nosso programa contou como é que era vivido o futebol de 5 antes da filiação do Arraigada. Em 1989-90 foi nessa mesma época que se fundou o futsal nas escolas da Arraigada. Antes de haver a secção no futebol mesmo dito amador, mas já filiado, era aquele futebol de futsal, o futebol de salão que se criava, que se jogavam aqui na freguesia, vizinhas, aqui aqueles torneios de verão, que era mesmo só torneios mesmo só para a rapaziada passar tempo e tudo isso. Os primeiros pontapés que se começaram a dar aqui, ainda não tínhamos o nosso ringue construído, começou-se depois aí a construir o ringue, depois posteriormente fez-se o pavilhão, nos anos 81, 82, 83, 84, por aí. Aliás, uma dessas equipas ainda fazia eu parte, foi das primeiras equipas a entrar em competição pelas escolas da Arraigada, foi em 81, 82, salvo erro. A criação do futsal foi meramente uma reunião de direção, que surgiram a oportunidade da associação, abriu as inscrições na altura, e como tínhamos um presidente que era treinador de uma equipa dita que andava nesses torneios, aliás uma grande equipe mesmo, que eram os Vidros Cunha, ele como era treinador na altura presidente de escolas da Arraigada também, então em reunião de direção resolveu-se, olha, temos a oportunidade de nos inscrever, vamos a isso. Não sabíamos para o que íamos, porque tinha em termos de despesas, em termos de patrocínios, em termos dessas coisas, era tudo novidade para nós, mas resolveu-se, arrancou-se para casa, correu bem, no primeiro ano fomos à final, até os dias de hoje. O primeiro jogo foi em março de 1990, salvo erro, com uma equipa de Paredes, não sei se o União do Sport Clube de Paredes, ou Romanos de Besteiros, sei que a equipa era de Paredes, jogámos no ringue, à chuva, ao frio, à neve, na altura não tínhamos o pavilhão, lembro perfeitamente como se fosse hoje. O ponto mais alto de escolas da Arraigada, escolas da Arraigada masculina, e andámos vários anos a jogar na primeira divisão nacional, com Sportings, com Boa Vistas, com Sassueiros, com equipas de Lisboa. O clube íamos a Lisboa, de 15 em 15 dias íamos a Lisboa praticamente. É um dos pontos altos do clube. O outro ponto alto do clube, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, que sou seccionista já há muitos anos, é o feminino. Para já, o único título que temos campeões distritais no clube, é o único título campeão distrital que existe no clube. Sr. Abílio, ouvimos então como é que começou o futsal, que na altura não se chamava futsal. Isto em 1989, a partir daí há muitas conquistas. Muitas conquistas. O Arraigada começou, esteve na primeira divisão nacional, o feminino também chegou a estar na primeira divisão nacional. Portanto, o futsal, a partir do momento em que começam a aparecer os grandes clubes, Sporting, Benfica, Boa Vista, aí os clubes de aldeia ou de freguesia como o nosso começaram a ter dificuldade, e hoje o futsal tem uma exigência muito grande já a nível financeiro para que um clube como o Arraigada se consiga chegar a esses patamares. Mas em todas as competições em que o Arraigada está, é sempre um forte candidato. Qual terá sido assim até agora o ponto mais alto do Arraigada? Penso que terá sido quando esteve na primeira divisão nacional. Depois já estivemos na elite, depois fomos sempre subindo, descendo e andamos sempre. Mas onde estamos é sempre para ganhar, é sempre um forte candidato. Nesse tempo, enfim, podemos dizer esse tempo mais de destaque, foi sobre a direção de Henrique Moura? Sim. Portanto, como presidente, podemos dizer que também se destacou. Sim, também foi um presidente que se destacou, esteve muitos anos à frente da direção e fez um excelente trabalho com a construção da nova sede. O próprio pavilhão foi no período em que ele esteve a presidente do clube, com a colaboração na altura do irmão, que era o presidente da junta da altura,
que também muito trabalhou no sentido do clube ter hoje a estrutura que tem e a forma e tudo aquilo que temos, também devemos muito a eles, aos dois. Ora, nós vamos ouvir precisamente o ex-presidente do clube, Henrique Moura. Hoje tem 66 anos, esteve durante 7 anos nas escolas de Arrigada. Não nos soube precisar, mas acredita ter chegado à liderança por volta do ano de 96. Nos primeiros anos da sua presidência, o clube passou de cerca de 25 atletas para 170. O sucesso apareceu durante o seu mandato. Tornaram-se o primeiro clube a nível nacional a ter júniores femininos. As séniores foram vice-campeãs nacionais e campeãs distritais na época 2001-2002. A equipa sénior masculina passou 4 anos durante a sua presidência no mais alto escalão de futsal, a primeira divisão. As infraestruturas tiveram melhoramentos. Conseguiram-se 3 carrinhas de 9 lugares e equipamentos gratuitos. Para Henrique Moura, a melhoria das condições do clube foi o que mais o preencheu emocionalmente. Ao nosso programa não deixou de mencionar um apuramento histórico da Seleção Nacional para o Campeonato do Mundo conseguido em Passos de Ferreira e também a organização de um campeonato de sub-13 em que na mesma série só competiam equipas do concelho, à exceção de uma. Eu, muito sinceramente, eu penso que o que mais me preencheu foi efetivamente o dar condições a aquelas crianças que não tinham espaço para poder chutar uma bola ou poder ter alguém que me explicasse como chutava uma bola. Ter criado essas condições, acho que foram ideais. Nós passamos de um espaço em que tínhamos só atletas séniores e poucos, a ter uma coletividade desde miúdos a partir dos 4 anos. Com os 4 anos também já podiam jogar a bola. Ao sábado de manhã era só uma vez por semana, mas dos 4 ou 6 anos podiam também treinar. E a partir dessa idade, a partir dos 7 anos, todos eles eram federados. Ou seja, conseguimos, num espaço curto de tempo, passar de 100 atletas federados. De 25, 30 atletas passar para 160, 180. Criamos um escalão que é pioneiro a nível nacional, que é o Júnior Feminino, coisa que nunca havia em Portugal. O Júnior Feminino, no qual nós demos cartas a nível nacional e em termos regionais fomos efetivamente uma das melhores equipas. Mesmo com essa situação de ter uma belíssima equipa sénior, criamos uma equipa júnior. Desafio esse que foi feito pela Associação de Porto. E é um desafio interessante porque só nós conseguimos, que a própria associação não conseguiu arranjar adversários para o nosso escalão júnior. E como tal foi criada até inclusive uma situação diferente, ou seja, fizeram com que a equipa jogasse na segunda divisão. Divisão sénior e nós competíamos com a equipa júnior. Independentemente de eu ter uma mão mais acentuada neste projeto, como não esquecer todos os colegas de direção que foram inexcedíveis em termos de apoio e sempre me ajudaram a que as minhas ideias fossem para a frente. Tive muita colaboração nesse sentido, mas efetivamente nós passámos a ter um espaço com balneários no qual as pessoas tinham que estar ali a tomar banho quase à vez, para ficar com 6 balneários, por exemplo. Nós não tínhamos condições as pessoas não podiam cair no cimento, passámos a ter um piso flutuante. Nós não sabíamos como é que estava o placar, passámos a ter um placar eletrónico. Consegui que os relatos passassem da rádio local. Havia os relatos dos jogos. Se calhar a nível nacional hoje não se faz isso, mas à data conseguíamos ter os relatos dos jogos de futsal. Isso é extremamente importante. Lógico que bem evidente com a divulgação do próprio relato que era feito durante a semana do que iria acontecer, fazia com que as pessoas aparecessem mais no pavilhão. E tínhamos efetivamente sempre os pavilhões fervorosos, com adeptos difíceis, que nos causam muitas multas. Nós queríamos tomar um café, tínhamos que sair cá fora, passamos a ter um bar onde podiam tomar um café. E tomando o café pode estar a ver o futebol da mesma. E criamos inclusive um ginásio também, 955 cadeiras. Penso que hoje em dia não serão 955, terão tirado por outros motivos, mas foi quantas nós colocamos lá. Foi uma obra interessante, acho que efetivamente temos um pavilhão condigno. Um pavilhão que não fica muito atrás do que se vê por aí. Escolas Arraigadas está diretamente ligado ao grande boom do futsal em Portugal, quer as pessoas queiram, quer não. A primeira vez que Portugal ficou apurado para o Mundial de Futsal, em 2000, para a Guatemala, foi numa prova organizada por Escolas Arraigadas, Câmara Municipal de Passos de Ferreira e apoio da Associação de Futebol de Porto, sem dúvida. Mas é as Escolas da Arraigada que deu o empurrão à Seleção Nacional. Sabe? Esse aí, eu acho que foi um dos feitos mais importantes que a Escolas da Arraigada fez. Além de depois de aproveitar todo esse AMA que foi criado pelo evento para o Campeonato do Mundo aqui em Passos de Ferreira, criarmos uma prova
sub-13 no Conselho, tínhamos apenas 2 equipas do Conselho a jogar futsal, conseguimos organizar uma prova de sub-13, prova essa que, face à dificuldade económica que os clubes tinham, não se podiam deslocar para os outros concelhos e fizeram com que houvesse uma série organizada pela Associação de Futebol do Porto, só em Paços de Ferreira. Já tínhamos uma vítima do Porto que tinha que vir cá 15 a 15 dias. Mas pronto, nós conseguimos. E fruto disso, penso, nesta altura não posso precisar, mas penso que teremos 10 ou 11 equipas com futsal. Sr. Abílio, a primeira vez que Portugal se classificou para o Campeonato do Mundo de Futsal, a Reigada teve um peso especial. Teve porque, é assim, sempre houve esta ligação forte do futsal, da freguesia, das pessoas da freguesia ao Arraigada e ao futsal. E tudo aquilo que envolve futsal estamos sempre ligados. Esse apoio nota-se até pela forma como o nosso pavilhão, se calhar nas equipas distritais do Porto, deve ser o que mais adeptos têm a ver os jogos. Porque vem muita gente ver os jogos. É uma modalidade querida e as pessoas gostam. E como disse, tem sempre, para nós é sempre importante todas as conquistas a nível nacional e a nível local que o futsal tem. Ora, e nem na conquista da nossa Seleção Nacional do Campeonato do Mundo em 2021 na Lituânia, após a vitória sobre a Argentina, a Reigada foi esquecida. Ouçamos o que na altura disse a TSF. 17 magníficos, liderados pelo melhor treinador do mundo. Bebé, Edu, André Sousa, Vítor Hugo, Tomás Passó, João Matos, André Coelho, Afonso Jesus, Fábio Cecílio, Éric, Bruno Coelho, Ricardinho, Pani Varela, Tiago Brito, Miguel Ângelo Pauleta e Zikite, os heróis da Lituânia, numa geração que certamente irá deixar orgulhosos nomes como Arnaldo Pereira, João Benedito ou até mesmo, e puxando a fita atrás, Carlos França, o nome incontornável de uma modalidade que começou bem cedo a aparecer em Portugal, com clubes pouco conhecidos como o Freixeiro, o Miramar, o Pátio Alfacinha, o Estrela de Sassueiros, o Paredes, o Arraigada, a Académica, Real Conchado, a Esperança Viva, nomes que fizeram que o caminho se palmilhasse até esta conquista histórica na Lituânia. E agora é importante que as pessoas não esqueçam que para que o futsal continue a crescer é preciso um campeonato cada vez mais forte no nosso país. E despeço-me com uma sugestão de hashtag para as redes sociais: somos campeões do mundo de futsal. Vamos ouvir agora o Mister, o líder responsável por estas conquistas das séniores femininas em 2001-2002. João Sousa tem 61 anos, é natural de Marecos, Penafiel, cidade onde vive. Atualmente treina os júniores masculinos da Juventude Desportiva de Meinedo. A paixão pela bola começou desde novo, dos 13 aos 19 anos. Fez parte da formação de futebol de 11 do Penafiel, passou pelo Croca e teve no Guilhuf a sua primeira experiência como treinador, no caso de futebol de 11 masculino. Mais tarde, no mesmo clube, foi convidado para assumir o futsal feminino e aceitou, isto no início dos anos 90. A sua chegada ao Arraigada surge por volta do ano 2000. Venceu um campeonato distrital com as júniores no primeiro ano, em que houve este escalão com mulheres a nível nacional. Na época seguinte foi campeão distrital e vice-campeão nacional com as suas atletas. Só perderam a final do campeonato nacional para uma equipa de Lisboa, os Novos Talentos. Faltou experiência, como nos explicou. Eu encontrei um grupo muito forte, muito bem organizado. Depois eu levei comigo um colega, um preparador físico, e organizámos aquilo um bocadinho melhor. A estrutura do clube estava bem organizada, o grupo tinha meios e conseguimos um feito quase impossível num meio tão pequeno. Era a primeira divisão, era o ponto mais alto a nível feminino que havia, era a primeira divisão distrital. Depois a equipa vencedora de cada associação ia disputar quem era campeão nacional. Foi o nosso caso. Nós eliminámos as equipas todas que nos apareceram das outras séries. Primeiro isto era tipo uma Liga dos Campeões. Primeiro era um grupo de 3 ou 4 equipas, eram 4 equipas no primeiro grupo. Depois era quartos de final, meias finais e final. E nós eliminámos tudo até às meias finais. Depois só na final é que perdemos em casa e fora com os Novos Talentos, mas perdemos no jogo em casa, tivemos um bocadinho nervosos e uma coisa. E depois o jogo fora foi um bocadinho mal organizado. A responsabilidade era minha, como é óbvio, mas nós escolhemos mal onde fomos dormir,
chegámos lá bastante tarde, um bocadinho de falta de experiência. Se não se juntar um grupo, escolher as melhores de Vila de Conde, de Santo Tirso, se não formos buscar aqui ou ali, é muito difícil fazer uma equipa feminina que vá conseguir competir. Nós temos aqui em Penafiel o Santa Marta, as jogadoras Santa Marta são 2 ou 3, vai buscar aqui ou ali, porque de outra forma é quase impossível. Não? Aquela época foi muito bem planeada, as jogadoras permitiram que nós fizéssemos uma pré-época fantástica, fomos fazer piscina, trabalhámos muito no duro. Quando iniciámos a época, nós estávamos a nível físico e a nível tático, estávamos muito melhor e estávamos em vantagem em relação às outras equipas. Quando as outras equipas começaram a acordar, nós já estávamos com a vantagem e moralmente já era muito difícil alguém nos conseguir ganhar, porque nós moralmente os resultados começaram a aparecer e depois era difícil. Acabámos o campeonato com 63 pontos, segundo o Rebordosa com 56 e o terceiro Escolas de Gondomar com 55 pontos. Eu no futsal, futsal depende um bocado das direções e da forma que as coisas são organizadas. O treinador tem uma percentagem mínima do êxito, portanto eu quero aqui dizer que o mérito foi sobretudo das atletas e dos diretores e sobretudo do presidente, que tinha uma visão muito alargada sobre o futsal. Era um homem que sabia muito de futsal. O mérito será das pessoas que estiveram comigo todas e que ajudaram bastante e que fazem parte aqui da história. A capitã dessa época das séniores do Escolas do Arrigada era Carla Martins. Tem atualmente 42 anos, começou aos 14 em Arrigada e só terminou aos 32. Esteve na conquista do vice-campeonato nacional e do campeonato distrital em 2001-2002, que considera a conquista mais importante da carreira enquanto jogadora, apesar da chamada à seleção nacional, que também conseguiu. Fomos uma equipa que fomos aprendendo e melhorando, foram muitos anos, quase sempre as mesmas atletas, foram entrando uma, sendo outras, mas um grupo sempre o mesmo. Melhorámos muito, conseguimos ser campeãs distritais, vice-campeãs nacionais e sem dúvida nenhuma foi o nosso maior feito enquanto jogadora. Foi um ano espetacular, que nos correu bem. Fui várias vezes convocada para ir às seleções distrital do Porto. Cheguei a ir a torneios. Quando recebi a chamada, quando fui convocada para ir à seleção nacional, outro mundo, não é? Diferente. Foi uma experiência que fica sempre guardada, não é? Foi muito bom, foi diferente. Representar Portugal, ouvir o hino, tudo isso são momentos que ficam sempre guardados na nossa memória. Pequenos pormenores que nós nunca mais nos esquecemos. E é outro mundo, é um mundo totalmente diferente, com uma organização, um clube pequenino como o nosso, não é? Como a Arrigada. Ter uma atleta que foi convocada para a seleção, um clube pequenino, foi uma experiência espetacular. Estamos a falar que já foi para aí no ano de 2000, ou 99, para aí, 98, já foi há muitos anos. Eu era uma jovem, não é? Com 17 ou 18 anos, por aí, 18, 19, foi diferente. Fica guardado, está guardado na minha memória, foi um momento giro. Relativamente a ser capitã do Arrigada, na altura, se eu não estou enganada, acho que fizemos uma votação com as colegas, todas elas votaram quem queriam que ficasse para capitã. Fui escolhida eu e fui durante quase todo o tempo, quase todos os anos que estive no Arrigada, não foi todos, mas foi uma grande parte dos anos, fui capitã. E acho que era uma boa capitã, sempre tentei unir a equipa e ajudar a equipa, que é essa parte que faz os capitães, não é? Tentar unir a equipa, e isso eu acho que ninguém tem nada a dizer. Não fui eu que me ofereci, não, elas escolheram para eu ser capitã e fui ficando até sair de jogar no Arrigada. É chegada agora a altura de falarmos com o atual treinador da equipa sénior masculina dos Escolas de Arrigada e também coordenador da formação. Paulo Sousa tem 57 anos, é natural de Paredes,
onde reside. A sua ligação ao futsal começou como jogador em 92-93, pisou os pavilhões durante 10 anos e, mais para o final da sua carreira, começou por ser jogador, treinador, no caso no Águias da Madalena. Dedicou-se depois inteiramente à carreira de treinador. Neste percurso, destaque para 4 anos de primeira divisão, entre Esperança Viva e União Sport Clube de Paredes. Chegou às Escolas de Arraigada em 2019. Solicitador de profissão, tem o curso nível 2 de treinador na Federação Portuguesa de Futebol. A carreira essa já conta com 27 anos. Mister Paulo, comecemos pela equipa sénior que dirige. Venceram a primeira divisão Série 2 da Associação de Futebol de Porto com 43 pontos, mais 7 do que o segundo classificado, o Junqueira. Vem de 15 jogos sem perder. O que é que, na sua opinião, explica este sucesso? Trabalho. O trabalho acima de tudo e a qualidade do grupo. É evidente que nós estamos lá para liderar e criar as raízes daquilo que é necessário para um campeonato que é longo, num nível completamente diferente daquilo que eu vinha habituado, mas sobretudo a grande vontade e a humildade que este grupo tem, porque só assim se consegue conquistar alguma coisa. Nós traçamos um objetivo logo desde o início. Esse objetivo ficou bem claro e eles assumiram por completo na atitude que puseram nos treinos, nos jogos, na capacidade de resolver as situações instantaneamente. O grupo é fantástico e deve-se sobretudo a eles. Esse objetivo, podemos dizer que é a subida à primeira divisão? É um longo caminho, não é fácil porque atingir a primeira divisão é extremamente difícil. E nós vemos pelos clubes que sobem, que praticamente no ano a seguir descem, porque os orçamentos, a estrutura, está englobado uma série de coisas que é quase, vá lá, não é impossível, mas é quase impossível atingir patamares para poder ombrear com as equipas que já têm uma estrutura acima. Há muitas limitações. Há muitas limitações e isso, primeira divisão, tem que se lhe diga. Mas até onde, a longo prazo, até onde acredita que pode chegar os Escolas da Arraigada? O clube em si, e devido às condições e a estrutura que tem, pode chegar longe. É óbvio que eu não vou ficar até atingir esse patamar, porque o clube fica, os treinadores vão mudando, os plantéis vão mudando, mas tudo é possível mediante aquilo que se vai conseguindo e programando sempre daquilo que vem na época a seguir. É preciso criar uma estrutura, uma base que sustente aquilo que é o objetivo do clube e da equipa, os patamares que nós queremos atingir, o objetivo que queremos atingir, mas isso também deve-se tudo à liderança do clube, ao presidente, à sua estrutura, às condições, tudo que englobe de uma forma que também motive aquilo que é o plantel da equipe, do Arraigada. Portanto, já considerou que esta foi a melhor equipa que teve? Porquê é que diz isso? Por essa mesma forma que lhe acabei de falar, porque nós vimos de uma situação um bocado complicada na época transata e aquilo que nós começamos a estruturar e a pensar em termos de futuro, que era esta época que acabou e agora o início da segunda fase, é que às vezes construir plantéis não é fácil. Nós sabemos que há um jogador ou outro que tem imensa qualidade, mas que aquilo que pretendíamos ao nível do convívio, do balneário, que é muito importante, fica aquém daquilo que é pretendido. E então nesta época reforçamos o balneário com gente da casa, sobretudo, porque é um fator-chave naquilo que se vai desenrolar durante o campeonato, porque sentem mais, porque têm as raízes lá colocadas, porque vem desde a formação e tem anos de clube, e que, sobretudo, me faça uma coisa que eu procuro sempre em todas as equipas, é que seja um treinador dentro do balneário quando eu não estou. E isto tem acontecido este ano. Eu não preciso estar no balneário para saber que há uma liderança dentro do plantel, que há gente que adora aquilo, há gente que passa lá os dias todos, né, no clube, mesmo não tendo treino. É o amor à camisola. É o amor à camisola e as raízes que eles colocam ali são mais que evidentes e sobretudo, este fator de objetivo que nós atingimos deve-se a isso.
A criação da equipa de séniores B surge por iniciativa sua. O que é que pretendeu? Em reunião com os meus colegas do clube, os treinadores, porque nós temos uma formação e a formação só faz sentido se nós dermos seguimento àquilo que na camada de júniores, depois por atingir o limite de idade, não faz sentido, porque às vezes saem ali 7, 8 jogadores e não faz sentido que eles fiquem ali sem saber o que é que vão fazer, para que clube é que vão, se vão acabar a modalidade ali. Então a criação da segunda B é também uma criação para alimentar a equipa A, okay? Com base no trabalho que é feito pelo treinador da equipa B, que é feito pelo treinador da equipa Júnior e assim sucessivamente, mas de fazer um aproveitamento total, porque só faz sentido termos formação se fizermos um aproveitamento. Se não fizermos um aproveitamento, estamos a ter formação, mas sem que a natureza daquilo real seja o aproveitamento dos jogadores para a equipa A. Portanto, o limite que eles têm que atingir é no trabalho que vão fazer, mas sempre com o objetivo de atingir a equipa A. E a equipa B sustenta ali durante a época o trabalho que é feito, em algumas ideias que são aplicadas na equipa A, okay? E fazer o máximo aproveitamento dos atletas que depois nós, analisando com o resto dos treinadores, achamos que têm competências para seguir. Portanto, é o coordenador da formação. Podemos dizer que o seu papel acaba por ser fiscalizar, orientar o trabalho que vai sendo feito nos mais pequenos? Também. Não é fácil. Imagino. E o Presidente sabe que não é fácil. Porque ser coordenador é um papel dificílimo. Porque nós podemos ter reuniões da formação, analisar as equipas, as faixas etárias que temos lá, mas há sempre discordâncias no meio disto tudo. E às vezes chegar ali a um consenso não é difícil e às vezes algum azedume também vai acontecendo, mas acabamos sempre por atingir um consenso que sirva a todas as partes, mas é para além do trabalho que dá e da disponibilidade do tempo que temos que ter para essa situação, acaba por ser motivador também. É claro que isto carece de uma formação, de uma boa formação, carece também não só das equipas que temos de atletas, mas daquilo que é as condições de trabalho, a logística, o material, ações pedagógicas que eu acho que é urgente que elas aconteçam, obrigatoriamente elas têm que acontecer, porque as ações pedagógicas na formação e até no séniores têm muito a ver com aquilo que depois se passa nos treinos, nos jogos e aquilo que é o resultado final no campeonato. É de uma forma motivadora, dá trabalho, mas estamos lá para encarnar esta situação e levar o nome do Arraigada o mais alto possível. Como é que tem sido feita, não contando com os anos de pandemia, obviamente, mas como é que tem sido feita a captação de novos atletas, de novos jovens para a formação? Geralmente isso é feito com a publicação nas redes sociais, com o conhecimento dos treinadores que têm tido com atletas, com a espionagem que se faz nos clubes das redondezas. Eles fazem igual e nós vamos trabalhando assim e vamos captando sempre atletas que nós achamos que têm condições e competências para jogar no Arraigado. E quais são os projetos que têm para a formação? Os projetos, não podemos aqui alongar no prazo aquilo que é o objetivo da formação, porque é sempre muito complicado. A mim o que me deixa um bocado triste na formação é, às vezes, a falta de capacidade de segurar os atletas. Porque nós na formação formamos os jogadores, está ali 3 a 4 anos e depois no ano a seguir vamos perder aquele atleta para outro clube. E a tristeza que me deixa é essa, é o trabalho que é feito para depois os clubes que a priori são considerados potencialmente mais fortes, que depois não será. Saem do clube depois de um trabalho feito com o atleta. Essa é a maior tristeza que me deixa na formação. A outra é seguirmos, ver que a situação não dá, o atleta foi à sua vida e trabalhar de forma que o lugar dele seja preenchido com outro atleta, que traga qualidade. Se não trouxer qualidade, temos que o trabalhar e ele vai ganhando qualidade e consistência no jogo, vai percebendo aquilo que é o Arraigada, mas também digo-lhe que não é muito fácil sair um atleta do Arraigada, pela mística que tem, pelo bairrismo que tem,
como o Presidente falou, pelos adeptos que vão aos jogos, ver os jogos, em todos os escalões, no feminino, séniores B, júniores, em todos os escalões. É um povo que gosta da modalidade, que gosta de apoiar e que encarna também aquilo que é a raça do Arraigado. Portanto, este apoio acaba por ser uma motivação muito grande, muito importante. Muito grande, e os jogadores sentem isso. Os jogadores, inclusive os jogadores que nas vésperas ou até no último treino, na última unidade de treino da semana, falam. Vamos ter muita gente a apoiar e isso é um fator motivador, porque o atleta motiva-se no jogo. É um acrescento àquilo que são as competências dele para o jogo, mas sentindo que tem uma bancada de apoio, isto consegue transformar o jogador. Muito bem. Nós já estamos a falar em formação e são muitos os casos de jogadores que começaram nas escolas da Arraigada e que acabaram por conseguir se ingrar na modalidade, mas chegar à primeira divisão apenas um jogador conseguiu, para já, lá chegar. Estamos a falar de Miguel Leal, ele que tem 25 anos, é conhecido pelos amigos como Banana e é natural de Modelos. Os primeiros toques na bola começaram no seu bairro, mas os Escolas da Arraigada foi o seu primeiro clube apenas com 6 anos. Por lá ficou até aos 16. Foi campeão pelos juvenis e chegou a jogar pelos júniores, mesmo sem ainda ter a idade. Quando chegou à idade de primeiro ano do júnior, saiu do Arraigada, porque o clube não teria nessa época esse escalão e teria de jogar pelos séniores, onde achava que não teria tantas oportunidades. Hoje pede desculpa por não ter dado uma palavra ao clube que o fez crescer. Foi para os júniores do Modelos e lá deu o salto para sénior. Nesse patamar já correu alguns clubes, até chegar esta época ao Azeméis Futsal, que disputa a primeira divisão nacional da modalidade. No entanto, as coisas não correram como quis e saiu para vir terminar a época ao Modelos. Ao A Nossa Terra, Miguel Leal recordou os tempos em que esteve nos Escolas de Arraigada, agradeceu muito, destacou treinadores e falou sobre a experiência no patamar mais alto do futsal nacional. Neste momento, acho que o Arraigada não tenho apontado nada ao Arraigada e nem o Arraigada a mim, porque enquanto estive no Arraigada, o Arraigada fez-me crescer em tanto como homem, como jogador da bola. Tive muitos bons treinadores, para a escola que o Arraigada eram bons treinadores, boas pessoas que nos ajudaram sempre a dar sempre o nosso melhor em relação ao clube que estávamos a representar. A direção fez sempre o trabalho, sempre que fosse possível, fez sempre um trabalho ótimo, principalmente o Sr. Carlos. E ao Arraigada praticamente só tenho que dizer um obrigado, porque se fosse o Arraigada não me desse a primeira mão em termos de dar os primeiros passos no futsal, eu não chegava onde cheguei hoje. Ao início, sou sincero, ao início fica sempre logo a primeira imagem que foi o Vitor Brito, que nós chamamos de França. O primeiro treinador que uma pessoa tem é sempre especial e pela forma como ele falava, ele não tinha que ser meio. Ele apenas praticamente nos ensinava a dar os primeiros passos. E depois, ao mesmo tempo, ele dava-te educação. Dava como tinhas de interagir com as pessoas, e na cima de onde nós vínhamos, claro, de um ambiente que era assim um quadro não muito social, claro, éramos sempre um bocado mais traquinas, ele sabia-nos pôr sempre no sítio. Aí ele, principalmente, é o primeiro treinador que eu tenho que dizer um grande obrigado, foi ele que me ensinou a querer gostar desta modalidade. Depois tenho praticamente todos lá do Arraigada, eu fiquei sempre um bocadinho de cada um. Eu sabia que era bom, neste caso, sabia dar uns toques, mas também tinha um feito muito mal, porque eles jogavam muito, era muito resmungão. Jogares numa primeira divisão e trabalhares, na minha opinião, não aconselho ninguém, porque neste momento, este ano que eu tive, é um ano que os meus músculos, o meu corpo, está a piso de corro. Porque enquanto tu andavas todos os dias, fazer uma viagem de 45 minutos para lá e para cá todos os dias, treinas às 9h30 da noite, chegar a casa, depois deixar o pessoal do Porto, deixar o pessoal do Vizela, depois vires embora, chegar a casa às 1h30, 2 da manhã, estás a pegar ao trabalho às 8 horas da manhã, todos os dias, sempre assim, não é? Portanto, chegas a um certo ponto que nem na bola, nem no trabalho, tu não andas. Primeira divisão é fora de normal, apanhas jogadores que incrível, principalmente Merlin, Ziki tem 19 anos, 20, e é o jogador que é. E falando nisso, por exemplo, quando tu trabalhas o dia todo, treinas à noite, o Sporting treina de manhã, treina-te à volta das 3 da tarde e às 5h30 está-te a fazer um trabalho de recuperação muscular, não é? E quando tu trabalhas o dia todo, 8 horinhas ali a dar ao máximo, pois mais um treino, mais viagem, mais chegar a hora tarde,
Epá, é muito difícil. Aconselho, na minha opinião, se quem for para a primeira divisão que assine um contrato profissional, só bola, ou então se conseguires conciliar os dois com trabalho e bola, aí sim, aí digo, faz tudo muito bem. O meu objetivo é voltar outra vez a uma primeira divisão, seja a equipa qual for, só quero ter as condições que uma pessoa para ter para uma tal primeira divisão e seja o que Deus quiser. Sentir-me feliz, principalmente, jogar numa primeira divisão e o resto vem por acréscimo. Mr. Paulo, acabamos de ouvir um exemplo de um jogador que chegou à primeira divisão, formado na vossa formação. Os Escolas da Arraigada têm, neste momento, ou num futuro próximo, na sua opinião, têm condições para formar mais jogadores que cheguem a este nível, a este patamar, e que vocês também possam beneficiar com isso, obviamente? Sim. Tem vários jogadores na formação que podem atingir o patamar mais alto ao nível do futsal. Isso é notório naquilo que é feito no treino e no jogo, é notório no assédio que é feito de clubes de fora, e é evidente que a qualidade deles é uma qualidade superior. E não duvido nada que possam atingir o mais alto patamar. Presidente, portanto, o clube começou no ciclismo, depois o futsal tornou-se rei, mas temos de dizer também que no ano passado, em setembro, o Arraigada passou a ter mais uma modalidade. Bilhar. O pool português. Sim, exatamente. Como é que isto acabou por surgir? Quem está a colaborar connosco no bar decidiu avançar com este projeto, falou connosco, e o Arraigada está sempre aberto, como o próprio nome diz, desportivo, cultural, recreativo, portanto, todas as atividades, todos aqueles que se querem juntar ao clube, desde que o clube tenha condições, claro, é uma mais-valia. É uma mais-valia, não é? Muito bem. Competem com 7 atletas na terceira divisão da Zona Norte Série 2. A subida não será para este ano, mas a época foi positiva para uma primeira experiência. Miguel Teixeira, de 38 anos, foi o grande impulsionador da criação desta nova valência no clube. Tem uma paixão por bilhares desde sempre, que começou a intensificar-se a partir do momento em que começou a trabalhar na área há cerca de 11 anos. Cláudio Ferreira, de 44, juntamente com Miguel, explora o bar dos Escolas de Arraigada e também se aventurou nesta experiência do pool português. Vamos então ouvir, por esta ordem, Miguel e Cláudio, um balanço desta época e as ambições que têm para o futuro. No fundo, o que motivou foi a paixão pela modalidade, não é? E pelas condições que, no fundo, a direção nos proporcionou para que nós conseguíssemos avançar com este projeto com alguma coerência. Inicialmente começámos com um, depois vimos que estava a ter adesão, o povo gosta de bilhar, e começámos a ver que eu tinha pessoal à espera, montámos um segundo bilhar. Mesmo assim, em noites assim mais movimentadas, continuou a ter gente à espera e montámos um terceiro bilhar. O nosso objetivo, que é atrair mais atletas e quem sabe fazer os Opens e finais de Opens aqui no grupo desportivo da Arraigada. E para isso é preciso um quarto bilhar. Uma experiência, acho que é assim que podemos descrever esta nova etapa. Todos nós, pelo menos estes primeiros atletas, foi mesmo pela paixão ao desporto. Fizemos a nossa inscriçãozinha com o objetivo de podermos chegar o mais longe possível, claro. Fizemos uma primeira volta do nosso campeonato interessante, não atingimos o nosso objetivo, que seria tentar o apuramento para subir de divisão. Aqui um bocadinho a falta de experiência, os jogadores se calhar com uma qualidade ainda não ao nível daquilo que pretendemos, mas o objetivo continua a ser o mesmo, fazermos agora uma segunda volta para ganharmos experiência e para na próxima época podermos lutar para subir de divisão. Na primeira fase da Taça de Portugal, calhou-nos no sorteio uma equipa já da segunda divisão, que
Foi um jogo interessante, conseguimos passar essa equipa, não conseguimos na segunda fase que nos saiu a equipa de Passos de Ferreira, uma equipa da primeira divisão. O projeto é levar o Arraigada o mais longe possível. É o campeonato nacional. Vai dar trabalho, não estou a dizer que é este ano nem que é para o ano, este ano não dá, né? Mas nem estou a dizer que é para o ano, mas o objetivo é esse. Isto não é só para a experiência, não vamos ficar apenas pela experiência, não é? A gente quando se mete em alguma coisa é para dar continuidade e para ir o mais longe possível. Ora, perante toda esta dinâmica que existe no clube, é importante que haja apoios, não é assim, Presidente? Como é que os vão conseguindo? Cada um de nós, diretores, treinadores, conhecimentos que temos, vamos sempre procurando mais um patrocinador, menos um patrocinador. Os pais dos atletas, alguns também são patrocinadores e colaboradores com o clube, e é dessa forma que vamos conseguindo ter apoios para o clube funcionar e para andar para a frente, não é? Mas é fácil envolver as pessoas neste vosso projeto? Ou tem sido fácil conseguir os patrocinadores necessários? Isto é sempre uma batalha do dia-a-dia, porque não é fácil. Uns são este ano, no ano seguinte desistem, depois tem que se arranjar outros, e é uma batalha. É trabalhar sempre em prol de alguma coisa e sempre à procura dos apoios para o clube andar para a frente. Mas vai-se conseguindo? Vai-se conseguindo, claro. Um apoio também podemos dizer que é importante, acaba por ser o apoio da União de Freguesias, assim como também do município. Claro que sim. São dois dos maiores patrocinadores ou apoiantes das escolas de Arraigada. Quer a Junta de Freguesia com o apoio que dá financeiro anual, quer o município com o apoio que dá anual e também paga as inscrições dos atletas da formação do município. Portanto, isso é uma grande ajuda para vocês. Ajuda para o clube, porque de outra forma também seria difícil nós conseguir manter todos os escalões e todos os atletas pagarem inscrições. São despesas que nem é bom. Que era muito mais complicado. Ora, a Nossa Terra foi ouvir o presidente da União de Freguesias de Frazão e Arraigada, Joaquim Sérgio, presidente desta agregação de freguesias desde 2017, recorda os tempos da sua juventude que tiveram muito das escolas de Arraigada. Era interessante porque era alturas em que nós juntávamos com outras crianças não da nossa localidade, da nossa freguesia, na altura era a freguesia Frazão e a freguesia de Arraigada, e nós juntávamos com outras crianças mesmo de Serou e fazíamos torneios no verão. A maior parte das vezes íamos a pé, pelos campos, não havia estradas que haviam agora, nem haviam os carros que haviam agora, nós juntávamos, íamos a pé por aí fora, juntava o pessoal daqui de Frazão que estavam a representar uma empresa com outros miúdos de outras empresas, de outras freguesias, ou da mesma freguesia, mas de outros lugares, e chegámos lá e ainda era ringue, não era coberto, ainda tinha piso de cimento, e fazíamos umas maratonas de futebol, principalmente ao final de semana, principalmente ao sábado, fazíamos uma maratona de futebol, no estado puro mesmo, sem aquilo que hoje nós vemos na formação, mas já começam logo a interridade, com muitos esquemas táticos, isto e aquilo, tudo programado, e nós naquela altura não, era mesmo futebol de rua, futebol puro, era aquilo que a gente fazia, e eu lembro-me das escolas de Arraigada, ou melhor, na altura lembro-me do Arraigada, do Anjo da Guarda, daquele ringue que lá existia, que eram poucos o que existiam, nós na freguesia de Frazão não tínhamos ainda, e pronto, íamos lá treinar, e aquilo foram momentos importantes, tanto que passados estes anos todos, passados quase 40 anos ou 30 e tal anos, e tenho essas memórias, por isso são momentos que nos marcaram, são momentos importantes. Para o autarca, que gosta de futebol e futsal, já foi treinador e também jogador nas escolas de Arraigada, e explica porquê. É uma importância brutal, porque basta ver a quantidade de jovens e crianças e adolescentes que estão lá a treinar, para se parar e pensar e dizer assim, realmente aqui é feito um trabalho meritório por pessoas que se dedicam sem ganhar dinheiro nenhum, que ainda têm despesas por elas próprias, sejam diretores, sejam treinadores, ainda têm, mesmo os pais que vão acompanhando, que ainda têm despesas com aquilo, mas há uma importância brutal que é atribuída ao Arraigada ou outras associações que fazem este tipo de trabalho. Mas falando concretamente do Arraigada, quando nós vemos um clube de pavilhão ter mais de 100 atletas, principalmente nas camadas jovens, isto é representativo do valor e da qualidade do trabalho que se faz. Para nós, enquanto autarcas, claro que isto é importante, porque esses 6 jovens ou crianças ou adolescentes, em vez de estarem em outros hábitos, maus hábitos, estão no desporto, que é uma escola de virtudes. Mais importante, claro que quem anda no desporto, quem anda a competir, quer ganhar. Mas para nós, enquanto autarcas, mais importante do que a vitória, ou se subiu de divisão, ou que está na primeira, ou está na segunda, ou na terceira divisão, são os outros resultados que não são palpáveis no momento, mas são palpáveis no futuro, isso vão ser vistos no futuro.
a própria competição, o espírito competitivo que se mete, que se introduz nos jovens, nas crianças, mas de uma forma correta. Não é competir, vamos lá fazer tudo o que for preciso, o que é possível e impossível para ganhar, não. Vamos fazer o que é possível, o que não é possível nós não vamos fazê-lo. E isso é que é o mais importante nós repararmos na evolução que tem o clube. O clube apresenta-se hoje também com outras valências, por exemplo, tem a secção de bilhar, também reabriu agora recentemente, ou abriu agora recentemente também é uma valência nova para o clube, mas também realçar também o futebol feminino, que já começam hoje, já se fala da Seleção Nacional de Futebol de 11, chegou ao Campeonato do Mundo, vai ao Campeonato do Mundo, mas o Arraigada tem escola e é se calhar a primeira equipa, ou não é se calhar não, é a primeira equipa cá no concelho com esta tradição. Claro que depois agora as coisas são mais fáceis, mas quando a Arraigada começou torna-se mais difícil. E depois torna-se difícil não só arranjar as raparigas para jogar, ou as senhoras para jogar, mas torna-se mais difícil porque obriga a ter um balneário extra, obriga a ter condições extra que os outros clubes não têm e o Arraigada tem que ter. Realço ainda também, por exemplo, a questão do pavilhão. É mais difícil para o Arraigada, e temos outra coletividade também cá que também tem futsal para Moinhos, em que tem pavilhões próprios, em que tem custos com manutenções, tem despesas com manutenções e o clube tem essas dificuldades. Claro que a Junta de Freguesia está aqui para ajudar para cobrir essas dificuldades, não podemos fazer tudo, não nos é humanamente possível nem economicamente possível, fazemos se calhar aquilo que podemos fazer e vamos sempre fazendo mais alguma coisa, financeiramente vamos dando o apoio que merecem, ou melhor, o apoio que podemos, por merecer ainda podia ser feito maior, mas é o possível. Mas além desse apoio financeiro, há uma série de apoios que nós vamos fazendo ao longo do ano. De qualquer maneira, também vamos fazer, agora o Arraigada vai ter a cobertura, foi aprovada a candidatura da IPDJ da remoção da cobertura de amianto. Claro que a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal também irão colaborar, principalmente a Câmara Municipal na parte da remoção do amianto, na candidatura, mas a Junta de Freguesia está aqui muito empenhada também na construção do novo balneário que irá combater uma das deficiências que o clube tem. E nós ainda hoje, antes de estarmos a conversar, tivemos lá eu e o meu colega Maximino a falar, que é também tesoureiro da Junta de Freguesia e é Presidente da Assembleia Geral do clube. Estivemos lá a ver as reformulações que estão a ser feitas na parte, não é visível neste momento, mas na parte antiga escola, e a Junta de Freguesia irá também trabalhar com o clube na criação dessas infraestruturas. Está na finalização do processo de certificação, também é importante para dar mais valor e para acreditar mais as pessoas em relação ao trabalho que é desenvolvido, e a Junta de Freguesia está aqui empenhada em colaborar com o clube e ajudar o clube. Condição obrigatória de uma lista de escolas de Arraigada é a presença de um elemento da União de Freguesias de Frazão e Arraigada. José Maximino Teixeira, tesoureiro da União de Freguesias, é o presidente da Assembleia Geral do clube e explicou ao nosso programa qual a importância de haver um elemento da autarquia local com um cargo neste clube. Sempre que é possível a Junta estar por dentro, um elemento da Junta estar inserido na coletividade, está, neste caso eu estou como Presidente da Assembleia, porque no fundo ter conhecimento do próprio clube e ajudar naquilo que for preciso da parte da Junta, ajudar em várias coisas, desde do apoio associativo, como desde de ajudar, nem que seja na mudança de uma lâmpada, da pintura do pavilhão, da limpeza às vezes do próprio pavilhão. Sempre que é preciso a gente consegue ter aqui uma ligação entre a direção do clube e a Junta de Freguesia. O Arraigada tem sido uma escola tanto de valores de jovens da nossa terra como das freguesias vizinhas, que chama muitos jovens à nossa freguesia, e eles têm evoluído, além da parte esportiva, na parte da educação, na parte de ser acarinhados por quem está lá dentro, tanto saber respeitar os outros, os treinadores, o preparador físico, toda essa envolvência que tem o clube. Para os jovens, acho que é muito importante haver este tipo de coletividade. Presidente, qual é assim a importância de haver na vossa direção um elemento que seja também elemento da Junta? O José Maximino é Presidente da Assembleia Geral, não é propriamente membro da direção, mas é importante porque o clube faz parte da freguesia e quando todas as associações e toda a gente trabalha em prol de uma terra, de uma freguesia, a freguesia cresce e melhora, é bom para todos. E essa envolvência entre as associações e entre as coletividades é muito importante.
por essa razão, tentamos sempre escolher para Presidente da Assembleia um membro da Junta. Portanto, isto é importante numa coletividade que acolhe não só, e falamos agora na formação, não tanto nos séniores, não só crianças da freguesia. Nós temos neste momento cerca de 40% dos atletas não são da freguesia. Se calhar 30% serão de fora do concelho e os outros são do concelho, mas nem todos são da freguesia. Porque a Regada está encostada a Lordelo, a Vilela, duas igrejas, e são freguesias que não têm prática de futsal. Não existe clubes, nem essa modalidade existe como prática, como clube definido e a participar em competições. Portanto, aproveitam e vêm para as escolas de Regada, que temos atletas nos séniores que sempre jogaram nas escolas da Regada há 10, há 20 anos e são de Lordelo, por exemplo. Portanto, é o Concelho de Paredes que é ali vizinho. Portanto, vocês também sabem, são ótimos a saber receber. Para as escolas de Regada não interessa a origem. Interessa que as pessoas cheguem, que desde que gostem do clube, que se dediquem ao clube, a porta está sempre aberta para toda a gente. E que gostem de jogar a bola. Eu costumo dizer que, como Presidente, sempre que se fecha uma porta, abre-se uma janela. Mesmo para um atleta que sai, abre sempre uma janela para voltar. E temos situações e jogadores que estão agora no séniores, que fizeram formação numa Regada, foram fazer a sua experiência no futebol de 11, no futsal, até em patamares mais altos do futsal, e a dado momento regressaram à Regada porque é o clube deles. Nós já dissemos então que para que tudo isto funcione, os apoios, os patrocínios são importantes, os vossos amigos, podemos chamar-lhe assim. Nós, o programa Nossa Terra, aplaude todos aqueles que, sem obrigação de o fazerem, podemos dizer, apoiam escolas da Regada de diferentes formas. Perceberemos também que motivações encontram para apoiar o clube. Muitos são pais de atletas que jogam ou já jogaram no Arraigada. Outros são mesmo atletas que por lá passaram, e há também quem colabora ao nível dos cuidados da fisioterapia, essenciais para que uma época se desenrole com sucesso. Ele foi para lá, eu acho que fez-lo muito bem mesmo, porque um menino com 11 anos, já a pesar de 50 quilos, é muito. Ele neste momento ele perdeu seguramente 8 a 10 quilos de saúde, convívio, que ele ganhou com os amigos, independência dele, que ele sabe que ele está ligado aos pais e aos avós, não ganha isso, que ele quer qualquer coisa. Os pais faz tudo, a avó faz tudo, e depois tem os treinadores, faz um bom trabalho. E ele não dava 2 toques ou 3, não dava 2. Neste momento ele já brinca um bocado com a bola. Evoluiu muito, parece não, mas ele tem compromissos, tem treinos, tem jogos, tem horários, que isso convém, porque muitos agora esquecem dos horários, aparece quando quer, não. E é bom em tudo. Eu quando cheguei à Regada, em Marmelo Sadata, 2010, 2011, quer dizer, fiquei um bom impressor do Regada, quer dizer, foi a minha primeira experiência como nível de diretor e de clube, eu nunca tinha passado por mais clube nenhum, e que foi um bom impressor porque o Regada já era um clube com história. Era um clube que já tinha todos os escalões, desde feminino aos séniores de futsal, desde as camadas jovens quase todas, caso o meu filho entrou para os Benjamins, e vi que é uma equipa já com a sua organização, com os seus diretores, já com alguns anos e com experiência, e o Regada já é um clube com história, já está a nível de futsal, de séniores, está na primeira divisão, é um clube com história, e então aí é que me cativou mais para a modalidade, depois acompanhar o meu filho, neste caso, e os jogos do lado da Regada, depois também já ia ver a começar pelos séniores, ver as equipas já mais acima aos juvenis, de nível de pessoas humildes, pessoas super simpáticas, pessoas a gostar também da modalidade, onde eu aprendi essas coisas que sei hoje, comecei a aprender o gosto para a Regada, e que pessoas que já lá estavam. O meu filho e aprendeu muito lá no Regada, como teve sorte de ter bons treinadores, ao começar os treinadores eram jogadores até ser jovens nos séniores, estava a mão nas camadas jovens João ali, que o treinador deles, os primeiros de baixo, jogavam os dois nos séniores. Pronto, esse cara nem tinha na altura o curso de treinador, mas tinha experiência e vontade, que isso conta muito, e ele evoluiu bastante na questão técnica, até era um rapaz forte e tudo isso, mas a habilidade técnica não era muita, e evoluiu e aprendeu muito,
é bom para os jovens, para não se perder, estar sempre à volta dos computadores, dos telemóveis, conviver uns com os outros, as amizades, os convívios, é muito importante na juventude. E esses clubes, como o Regada e os outros clubes em si, é importante na formação para os jovens estar unidos, ter contato físico uns com os outros, que hoje em dia está a escassear. Porque antigamente jogavam na rua uns com os outros, hoje é impensável eles andarem na rua uns com os outros. Essa organização de futsal, tudo isso faz ao menos que eles ao menos sabem o que é o convívio uns com os outros, as amizades, a paixão, aquela vontade, uma coisa saudável, mas querer ganhar, jogar todos como funciona uma equipa, não é? E mais estar na vida deles futura, profissional também, se vê também a minha equipa, isso é importante, já traz esse arcabouço do futsal. A grande parte dos meus amigos e de quem eu convivo são aqui de Arraigada e frequentam a sede do clube e é lá que nós nos encontramos. Ou seja, se quiser encontrar alguém, vai lá que sabe, de certeza está lá alguém. E aí está. Os meus amigos jogaram e continuam a jogar lá, alguns deles, e é essa ligação que eu tenho forte ao Arraigada, é também por ter lá os meus amigos a jogar também. E pessoas que eu conheço, que sempre conheci, não é? Lembro-me de ir ver duas finais de júniores que estavam a disputar para serem campeões. E como lembro de jogar, dos júniores jogar no Nacional. Também me recordo do Arraigada ser miúdo e lembro-me de ir, o pavilhão estava sempre cheio aos sábados. E até a entrada não era onde é agora a sede do clube. A entrada era por ali, tinha lá um portãozinho. E eu ia ver os jogos, eu estava a estar com o meu pai. E lembro-me disso, eu estava na primeira divisão, na TSF, quando Portugal foi campeão do mundo, falaram do Arraigada. Sim, porque o Arraigada é uma das instituições que fez com que o futsal neste momento esteja lá em cima. Portugal deve ser a melhor liga do mundo, o futsal, uma das melhores, não é? Somos bicampeões europeus e campeões mundiais. Eu fiz a escola primária nas escolas da Arraigada, né? Daí vem o nome do clube. Os primeiros toques na bola foram ali naquele ringue, mas era um ringue que era completamente descoberto, portanto em cimento, não tinha, as pessoas não têm a percepção do que é que era o que é neste momento, não é? Portanto foi feito ali muito trabalho, portanto está coberto, foi completamente alterado, tem boas condições. Mas foi uma evolução ao longo dos anos, não é? Com dedicação de muita gente, pessoas que gostavam muito do clube e que se dedicaram muito. Naquele tempo acredito que também tenha sido muito difícil, era tudo na base do esforço pessoal de cada um, que conseguiram fazer o que é hoje aquelas condições e tornar as escolas da Arraigada um clube de muito respeito, com muita história, com muita tradição. Numa freguesia tão pequena, ter atingido o patamar que atingiu é de louvar, não é? Isso só se deve às pessoas que trabalharam para isso. Eu penso que o momento mais alto foi realmente, houve ali uns anos em que o Arraigada esteve na primeira divisão e foram momentos que acho que é difícil de voltar a atingir. Achamos que é fundamental que as pessoas pratiquem desporto, isto contribui para uma sociedade melhor e o Arraigada tem tido esse papel que é muito importante, tendo a formação é extremamente importante, em que a partir daí é que as pessoas começam a ter uma ligação ao desporto. Eu pratiquei desporto, sei a importância disso, que dignifica uma região, não é? Guardo algumas atividades, algumas histórias de jogar fora, a gente estar só entre amigos e as brincadeiras que fazíamos uns com os outros, depois de jogos, antes de jogos, isso fica para a vida. Eu joguei num clube, é um clube da minha terra, é um clube onde a minha empresa também exerce, está a trabalhar na mesma localidade e por aí, praticamente, jogos todos em casa, praticamente os vejo. Era um orgulho aqui para a malta aqui da Arraigada chegar à primeira liga. É um bocadinho difícil, mas nada é impossível. As escolas da Arraigada é sem dúvidas dos melhores clubes que eu trabalho, a todos os níveis. São pessoas responsáveis, são pessoas que eles próprios trazem os atletas à clínica quando o atleta não tem transporte. São pessoas que se preocupam bastante com a parte física do atleta. Nunca pressionaram tanto os treinadores como diretores, o que acontece com muitos clubes e com muitos treinadores que quer o atleta a jogar custa custar e às vezes até insiste que eles joguem magoados
Eles não. O Arraigada é um grupo de pessoas que veem os atletas como ser humanos e que vão cumprindo aquilo que a gente lhes pede para a reabilitação correr bem e para que o atleta se sinta bem, e penso que é dos melhores clubes que eu trabalho neste momento. E posso dizer que o Arraigada sempre foi aquele clube que cumpriu na íntegra aquilo que a gente combina, os preços, tudo nunca falham. E às vezes se tiverem dificuldades, o que acontece, eles próprios ligam e dão a cara e nos escondem e acabam por cumprir. Mas é assim, é como todos os desportos. Tudo que seja desporto coletivo e que haja contacto, há sempre as ditas entorces, as rupturas, os estiramentos. O maior medo destes atletas é o joelho. Quando há problemas no joelho, aí é que quando eles têm que ir para a cirurgia, são recuperações lentas, demoradas, de 6 meses, se for por exemplo um LCA, mas são sempre acompanhados muito pelo clube e nunca os abandonam. Eles cumprem e é um medo. As rupturas musculares, que é normal, e mesmo os próprios entorces, porque o piso do futsal exige uma sapatilha diferente, que prende, que é mais baixinha, e eles fazem muitas vezes entorces. Há lesões de joelhos também não são graves, são aqueles pequenos estiramentos, mas a lesão também é demorada. E os atletas muitas vezes também não têm paciência, e a gente também aqui muitas vezes temos que lidar com eles de uma forma e uma psicologia que temos que usar com eles para para eles não desistir, não desanimar, porque nós, por exemplo, o meu staff, a minha equipa, quando contrato algum fisioterapeuta, algum técnico, eu gosto que eles sejam um bocadinho assim com o meu perfil, que nós temos que ter mais vontade que o atleta recupere do que o próprio atleta. E se nós incentivá-lo cada vez mais a não desistir, a lutar, a recuperação é mais rápida. E nós não gostamos de vê-los de cabeça para baixo. E ficamos sempre com um amigo, que fazemos de cada atleta, de cada lesionado, um amigo. E fica para a vida. E nós no Natal, na Páscoa, a gente encontra-se, outras vezes manda-se mensagens. Presidente, falemos agora de necessidades. O que é que neste momento vos faz falta? Neste momento temos um projeto, está em fase de adjudicação, que é a substituição da cobertura do pavilhão, que é em amianto, e com a colaboração do IPDJ e do município, irá ser substituído no final desta época. Portanto, neste momento é esse o projeto. Temos também a construção de um novo balneário para apoio às equipas do clube, e de físico, de material, será esse o projeto. O projeto esportivo, estamos em fase de certificação de entidade formadora, estamos a trabalhar para isso. É um projeto longo que obriga a envolvência de todas as pessoas do clube e a nossa aposta será sempre essa, e levar sempre o Arraigada aos patamares mais altos possíveis. O que é que gostava de ver no clube? Eu gostava de ver no clube... o que eu gostava de ver é o que eu gosto de ver no clube. Eu gosto de ver a envolvência de todos os atletas num jogo sénior, em que tenho quase todos os atletas da formação a ver o jogo, em que vejo atletas séniores a ver jogos da formação, a interligação entre os vários escalões, independentemente de idades. É isso que faz um clube crescer, é isso que faz criar identidade e personalidade e a forma com que vivemos o clube. E isso já vejo isso acontecer. A situação dos atletas que nós vemos crescer, nestes anos que lá estou, já vi muitos a crescer e depois vão para outros patamares mais altos. O Arraigada tem jogadores na segunda nacional, tem jogadores na elite distrital, na honra, que estão noutros clubes, mas que foram formados pelo Arraigada, que fizeram lá a sua formação. E isso para nós também é motivo de orgulho e motivo de dizer assim, nós afinal estamos a fazer um bom trabalho, e esse trabalho está a ser reconhecido, como dizia o coordenador, pela forma com que eles são aliciados, e estão sempre a ser aliciados para serem do Arraigada. Nós temos que espreender lá, e é pelo amor à camisola, pelo amor ao clube, que conseguimos segurar lá os atletas que temos. Mister, enquanto treinador, enquanto coordenador também dos mais jovens da formação, o que é que lhe faz falta, o que é que gostava de ter para, enfim, que as coisas melhorem ou funcionem de outra forma?
Neste projeto da formação, e como o Presidente falou na certificação do clube, que identifica também a qualidade que o clube pode ter, é a envolvência de todos, porque se todos estivermos envolvidos no projeto e trabalhar no sentido de melhorarmos, temos um futuro mais visível e podemos atingir objetivos com maior facilidade. É nisso que estamos a trabalhar, é nas tais situações de ações pedagógicas, porque é preciso, eu sinto que naquele clube é preciso falar cada vez mais, reunir cada vez mais, fazer perceber às pessoas o que é o clube, o que é formação, o que é uma certificação, o que é melhoria, o que é que vem beneficiar. É todo este trabalho que as pessoas têm que estar envolvidas e perceber que o clube precisa de atingir esse patamar. Depois de estarmos todos virados para o mesmo lado e para o mesmo objetivo, acho que o clube fica com pernas para andar. Já não será bem comigo, porque os treinadores vão passando, mas fica o caminho aberto, fica um caminho de certeza de que é um clube formador e sendo constituído por um elenco de boas pessoas e com capacidade de se envolverem cada vez mais neste projeto, as coisas ficam muito mais facilitadas. Que balanço é que faz destes seus 4 anos ligados ao clube? Tem valido a pena? Vale sempre a pena. A minha paixão é esta modalidade e já sou treinador há muitos anos e não me consigo desligar facilmente daquilo que é o futsal. Eu vou para a Reigada numa altura em que tenho 9 anos no Paredes Futsal e resolvi sair, mas também resolvi ter ali 1-2 anos parado e nesses 2 anos pôr-me a um maior conhecimento, um maior estudo, assistir a fóruns, fazer parte de formações, mas pronto, esse trajeto também foi muito curto porque apareceu o convite aqui, liderado pelo Presidente, numa situação nova, numa divisão em que eu já não fazia parte há muitos anos, mas é também para mim, não desprezando aquilo que é a divisão, porque eu treino qualquer equipa, em qualquer divisão, desde que me sinta motivado e visto que a minha paixão é esta, eu treino seja o que for, desde que me deem garantias daquilo que eu preciso, do trabalho que é preciso fazer e de pessoas para ajudar. O balanço, neste momento, tirando os anos da pandemia, que foi um tempo terrível, um tempo de muito medo, de muito receio daquilo que podia acontecer, de chegarmos a pensar que a modalidade que ia acabar naquele trajeto que foi a pandemia, de situações graves que se passaram no clube e que afastou muita gente naquela altura e que atravessámos ali um período de dificuldade, mas o balanço para mim é positivo e eu acho que, modéstia à parte, os resultados que têm aparecido dizem aquilo que é o valor positivo que se tem passado naquele clube, mas tudo isto faz parte daquilo que é o traçar do objetivo, é perceber como é que temos que fazer as coisas, é fazer perceber a toda a gente daquele clube o que pretendemos, o que o clube tem, o que o clube não tem, aquilo que é preciso, e fazê-los perceber de uma forma que a breve prazo as coisas vão se conseguir. E nesse sentido toda a gente tem sido fantástica e tem trabalhado também e ajudado muito, para além daquilo que é o valor como atleta e do empenho que tem que ter, outras coisas também eles participam, e quando assim é, estamos muito mais perto do sucesso. Este clube, Presidente, acaba por ser também uma mais-valia para a própria freguesia e também concelho, porque acaba por, primeiro, absorver os jovens na formação, que evita que eles andem em caminhos menos simpáticos, e depois também acaba por levar um bocadinho longe o nome do concelho e da freguesia a outras localidades. Os Escolas da Reigada é, sem dúvida, o maior clube de futsal do concelho de Paços de Ferreira. Neste momento temos o Paços de Ferreira, que já está a começar a ter uma expressão, muita expressão, o Modelos também, mas o Reigada
tendo 7 escalões masculinos, 7 equipas masculinas a competir, 2 femininas. Portanto, é o maior clube em número de atletas e de equipas inscritas. Por esse motivo, levamos sempre o nome e como eu dizia, e isso acontece, nós costumamos dizer internamente que quando uma equipa vem jogar à Arraigada parece que vem disputar a final da Liga dos Campeões. Porque jogar em Arraigada é sempre motivador, mesmo para a equipa adversária. E isso é porque o nome do Arraigada é sebejamente conhecido e conhecido por todos. Facilmente nos encontramos muitas vezes com diretores, dirigentes, presidentes, porque um jogo, outro são 9 jogos por fim de semana, acabamos por nos encontrar muitas vezes e conversar, e realmente o Arraigada leva o nome da freguesia e do concelho aonde quer que vá. No seu caso, costuma assistir aos jogos, ou a alguns, pelo menos? Eu há 13 equipas que acompanho os séniores, porque faço parte da equipa dirigente dos séniores, e tenho 2 filhos também a jogar lá agora, e acompanho esses 2 filhos em 2 escalões diferentes, sempre que posso acompanho. Mas além disso, sempre que posso, e isso é muitas vezes mesmo, acompanho os escalões todos. Porque gosto e porque sou presidente do clube e os atletas também gostam de me ver envolvido e da minha presença, e eu também gosto de estar lá. Muito bem, é um presidente presente. Presente. Nós estamos a caminhar para o final da nossa conversa. Desafio o Mr. Paulo a deixar uma mensagem aos vossos atletas, aos treinadores, aos jovens, aos pais que fazem parte, obviamente, desta grande família que é o Arraigada. Há um ditado que diz que todos juntos seremos muito mais fortes, e isso não há dúvida que é a realidade. A mensagem que eu deixo é que as pessoas não desistam, se empenhem cada vez mais, porque o clube é grande, o clube merece, porque a prática desportiva também faz bem, e nesse sentido nós cativamos os jovens para a modalidade, e é uma forma também de os manter ocupados. É uma forma também de termos atletas e termos a relação atleta-pai e adepto, que às vezes não é fácil. E nessa envolvência toda, os objetivos que nós falamos e que nós traçamos, quase garantidamente que os vamos conseguir. É claro que no meio disto tudo não há facilidades, há sempre alguns trambolhões que vão acontecendo, mas a nossa capacidade é saber ultrapassar isso através do diálogo, da compreensão e da atitude e humildade que todos os atletas têm. Presidente, para terminar, que palavra é que gostava de deixar a quem vos apoia, aos vossos amigos e também a quem nos ouve, obviamente? Eu gostava, de, em primeiro lugar, agradecer a todos sem exceção, sócios, simpatizantes, patrocinadores, apoiantes, aqueles que fazem com que o clube indiretamente funcione, porque não basta termos nós a trabalhar, é preciso muita gente para nos apoiar, porque o clube tem 3 carrinhas, tem constantemente repor equipamentos, lanches para os miúdos, para os jogos, a despesa é enorme, e sem esses apoios, sem toda essa gente a trabalhar, os sócios que pagam as cotas, as pessoas que vão ver os jogos, que deixam uma ajuda para o clube, todas essas pessoas são muito importantes para o clube. Um obrigado a todos, e sem eles, e sem o empenho de todos eles, dos pais, dos miúdos, dos atletas, o clube não pode ir para a frente. Não chega o presidente estar lá, não chega os diretores, nem o coordenador, sem eles o clube não existe. Os atletas são parte essencial. E eles precisam desse apoio, desse incentivo, porque hoje a sociedade puxa-nos os jovens para muito mais coisas, não para o desporto. E o desporto, nós tentamos formar atletas, mas como diz no hall de entrada do clube, uma coisa temos a certeza: eles podem não vir a ser jogadores, mas no futuro vão ser homens e mulheres, e o clube tem que formar para isso. Também é uma parte importante da formação dos nossos atletas. Muito bem. Obrigada aos dois pela vossa presença. Nós chegamos ao fim desta conversa. Desejo as maiores felicidades e muitos sucessos, obviamente, às escolas de Arraigada.